pai e mãe vai explicar o que ele deve fazer e como deve fazer. Você vai fazer toda a sua orientação. Olha, a situação é assim, assim, assado. Você vai deixar ele tomar as decisões, para ele experienciar a vida, para ele ter as experiências da vida. Porque toda pessoa, gente, precisa ter sua experiência, precisa ter vai acontecer suas frustrações, né, seus medos, suas inseguranças, mas se ele está respaldado ali, confiante dele mesmo, que ele é capaz, que ele pode transpassar qualquer dificuldade que possa estar ocorrendo em sua volta, isso é autoconfiança. Ele cai aqui, levanta ali. Caiu, machucou, ralou o joelho, levanta, vai de novo. Entendeu? Então, isso é autoconfiança. Quando o apoio aos filhos se tornam exagerados? Quando será, né? Olha, qual a diferença em apoiar e dar superproteção? Qual seria a diferença, gente? Será que é a mesma coisa? Dar apoio e dar uma superproteção? Olha, apoiar é você acompanhar, orientar, ensinar, deixar os filhos usar seu saber e o que aprenderam. Isso é apoiar. E o que é a superproteção? É você cercear essa criança, estar em cima das ações dos filhos, ficar controlando excessivamente. E se é um jovem, eles se irritam muito com isso. E se é uma criança, ela vai ficando insegura, porque você está ali, ó, cerceando, cuidando, exagerado. Você vai cair, você vai machucar, não sobe, desce. Se vai subir numa árvore, você vai cair, você vai se machucar de novo. Então, a criança vai perdendo a sua força, vai perdendo sua autoconfiança, sabe? Vai criando aquele ser com medo, aquele jovem que tem medo de tudo, porque o mundo é perigoso, porque constantemente você falando, cerceando, você está dizendo para a criança ou para o seu adolescente: você vive num mundo perigosíssimo, cuidado. Então, gente, olha só o que a gente cria. Aí com esse entendimento, você começa a não ter mais aquela segurança de sair sem medo, fica constantemente vibrando numa sintonia muito baixa, criando uma energia, sabe, de uma frequência baixíssima e entrando em sintonia com situações que pode ocorrer realmente aquilo que você está idealizando, imaginando ou pensando. Nós sabemos que a mente é criadora, a mente tudo cria. A mente é o poder da criação, o mundo é mental. Então, qual a diferença entre apoiar e dar superproteção? É preciso analisar isso, né? Dar o apoio é uma coisa muito simples, é apoiar, é estar junto, é incentivar. Superproteger é você virar um saci em cima da criança. Esse é uma superproteção, certo? E quais os tipos de apoio que existem, gente? Quais os tipos de apoio que existem? Olha, existe apoio emocional, apoio moral, apoio psicológico, apoio espiritual. Quais nos momentos certos de você dar o apoio devido à criança ou adolescente ou até filhos? Olha, tem mães e pais que estão com filhos de 30, 40 anos dentro de casa. Então, qual o tipo de apoio que eu dou naquele momento que aquele filho está precisando? Né? Aquele momento que ele está depressivo, aquele momento que ele está ali angustiado. O que eu vou trabalhar? Qual tipo de apoio que eu vou usar naquele momento? Você consegue discernir isso? Você consegue olhar para o seu filho, né, para as pessoas que estão em sua volta e perceber que apoio que você dá naquele momento? Será que ele está precisando de um incentivo emocional? Né? Será que ele está precisando de um acalento?
Será que ele está precisando de um apoio psicológico, olhando para ele, dizendo: o que você está pensando com essa determinada situação? Será que você não está criando uma situação imaginária na sua mente, né? Então, saber discernir isso, que tipo de apoio que você usa no momento certo, na hora exata, é muito importante. É muito importante porque daí você vai começando a filtrar os sentimentos que estão ali ocasionando uma situação que você pode ser o reparador. Você pode ser o reparador daquele momento, daquela situação com aquele filho. Então, por que a gente tem que somente exteriorizar os apoios aos nossos filhos? Olha, você tem que ir para o médico. Olha, você tem que ir para o lugar tal. Você tem que falar com... Não, você também pode se capacitar com pais. Você pode se capacitar e você ajudar eles no momento certo, na hora certa, porque ele está do seu lado. Ele está constantemente do seu lado. Então, você sabe olhar e saber discernir qual tipo de apoio dá naquele momento, né? É para dar um empurrão? É para dar um incentivo? É para dar um apoio motivacional? Né? É para dar um apoio espiritual? Vamos aqui fazer uma oração? Né? De que maneira que para mudar essa energia em sua volta? No que você está vibrando? Então, quer dizer, é a gente ter o discernimento na hora. Porque se você, pais, estão do lado dos seus filhos, que é uma criança, ou que é um adolescente ou um adulto, você tem que ter essa percepção de saber agir no momento certo, na hora exata. De que tipo de apoio que você vai usar naquele momento, naquela situação. Porque quando a gente está atento a isso, a gente age com assertividade. A gente tem um acerto assim, preciso. Entende? Então, hoje, as crianças estão demonstrando muita ansiedade, muito estresse. Crianças pequenas, estressadas. Crianças com dificuldade de sociabilizar, né, com as pessoas. Então, é preciso estar atento a tudo isso, tá bom? E vou dar um exemplo para você. Hoje eu tive na Rádio Metrópole, eu vou falar porque ele contou a história dele ao vivo, né? Então não tem problema eu contar para vocês. Ele me disse que num depoimento dele, né, falando desse apoio, desse tema aqui na Rádio Metrópole, e o Vanderlei falou, né, que ele tem... Maria Cândida, eu vou contar um exemplo aqui na rádio para todo mundo ouvir, que quando eu era menino, você estava falando e eu me recordei, fui lá na minha infância, que quando eu era criança, os meninos todos, no lugar que eu moro, não tinha bola, né? Não tinha bola quase, não tinha essa bola ali, era raro, né? Porque naquela época sítio, né, gente? Então não tinha bola ali por perto. Aí o que aconteceu? Os meninos pegaram a bola para jogar, arrumaram uma bola, não se sabe onde, apareceu uma bola, e correram para o campo para jogar. E ele se aprontou rapidão para ir também com os meninos. E quando ele estava indo, o pai dele falou para ele: epa, pode parar, você não vai. Você vai lá, se você vai quebrar essa perna, aí vai se machucar e isso vai me dar trabalho, você não vai. Pode parar, você não vai não. Olha, o que aconteceu com ele? Ele não foi, ficou frustrado de não ter ido jogar bola. E o que aconteceu, gente? Ele ficou com medo de jogar bola. Até hoje, ele fala: Maria Cândida, até hoje eu não jogo bola. Eu dou uns petelecos aqui e lá. Mas ele criou colocou na mente dele que ele ia cair, ia machucar, ia quebrar. Então ele já criou uma resistência a esse esporte. Você está vendo, gente? Então é muito perigoso, assim, cuidado, pai, o que fala para as crianças, principalmente na infância.
guarda para o resto da vida. Aí precisa ter uma desconstrução de liberação de um bloqueio que criou ali. Então ele precisa de uma terapia para poder fazer esse desbloqueio, para poder fazer essa limpeza nesse subconsciente, para ele tirar esse medo e essa crença de que ele vai cair, vai machucar. Ele acredita tanto que é capaz de ir lá e se machucar mesmo, ir lá e voltar a bater a cabeça, né? Então, ele estava contando isso. E eu estava hoje com uma cliente também, e ela me contou que quando ela era menina de 10 anos, ela saindo da escola, parou para conversar com um coleguinha. E nisso o pai chegou, encostou do lado. Quando o pai chegou, nossa senhora, virou bicho, sabe? Pegou ela pelo braço, saiu arrastando, a menina de 10 anos de idade, saiu arrastando, ela conversando com o coleguinha. E colocou ela dentro do carro, brava, esculhambou ela, xingou ela e falou tanta coisa, super protegendo, que não era para conversar com nenhum menino e não sei o que, não sei o que. Olha, menina, até hoje ela fala, ela é casada hoje, mas ela morre de medo de se mostrar, ela tem medo de conversar com as pessoas, principalmente se for homem, sabe? Ela tem assim uma resistência a se mostrar, a se aparecer, a estar visível para as pessoas olharem para ela. Ela procura se esconder o máximo que pode para ela não ser vista. Olha só o que criou nela essa atitude desse pai, sabe? Criou um bloqueio. E ela está fazendo tratamento lá na clínica para a gente trabalhar essa libertação, ela se sentir mais leve, se sentir acalentada, né? Então, é preciso trabalhar isso. Os pais têm que ter muito cuidado com o que fala. Muito cuidado com o que fala com os filhos. Não falar qualquer coisa, gente. Muitas vezes a gente não pensa, tem que filtrar o que vai dizer. Olha só, você cria um trauma numa criança só de falar. Olha, se pegar e fechar dentro do quarto, fechar a porta. Um outro relato para você. Eu tenho um cliente que ele tem um medo louco. Ele fala que ele não sabe de onde que vem o medo que ele sente. Se ele estiver sozinho entrando no carro, ele está olhando com medo. Ele está dentro da casa dele, ele liga todos os aparelhos de televisão, liga, sabe, deixa alto o volume, para ele não ter, para ter alguém ali com ele, para ele não pensar que ele está sozinho. Olha só. E aí nós trabalhando esse medo, eu fui trabalhando isso nele e eu vi uma situação e nós chegamos numa conclusão que ele tinha 4 anos e prenderam ele dentro do quarto, sabe? Brincando, prenderam ele no quarto e ali ele ficou morrendo de medo. Olha, até hoje ele está carregando isso. Então, quer dizer, olha como que a gente tem que ter cuidado com umas brincadeiras, sim, sutil. Tudo é muito sutil, gente. Antigamente a gente não sabia de tudo isso, a gente carregava esse fardo, esse trauma, esse drama, esse peso, e a gente ia levando, é assim mesmo, vai fazer o quê? É assim mesmo. E aí hoje não, hoje a gente tem um discernimento de que a gente pode mudar as situações, a gente pode transformar tudo isso, né? Então, a gente pode fazer diferente, cuidando da criança hoje e trabalhando o seu adolescente, trabalhando para que a gente mude essa situação, entende, gente? Então, é necessário fazer esse trabalho bem, com muita consistência e muita determinação, tá? Eu tô trocando aqui o babado aqui, que eu acho que minha bateria tá arriando. Deixa eu ver se vai dar certo aqui. Olha, como fazer isso, né? Aí eu acho que os pais perguntam, como fazer isso, né, Maria Cândida? Como que eu vou cuidar essa situação agora? Como que eu vou fazer? Primeiro, gente, não pensar e nem falar na frente das crianças de assuntos que lhe causam medo e insegurança.
Sua atitude vale muito mais do que um monte de palavras. Um monte de palavras. E quando é jovem, alguns buscam pela sua... Tem jovem que não aguenta esse cerceamento, esse segurar, essa mãe, esse pai que controla 24 horas. Aí o que vai acontecer? Ele vai buscar a liberdade dele. E busca a liberdade e a sua individualidade. E nesse buscar, o que acontece? Ele vai... Ou se a família não aceita, ele vai fugir da família. Vai correr onde a família estiver, ele está longe. Porque ele sabe que vai ser cerceado, que vai ser monitorado, que vai ser tolhido, sabe? E aí ele vai buscar a distância da família. E se ele não fizer isso, sabe o que acontece? Geralmente, ele vai buscar refúgio nas redes sociais, nos videogames, no mundo da internet, ali no mundo virtual. Ali ele bota a cabeça dele, entra ali dentro e ali ele fica. Não olha mais o que está acontecendo em volta. É uma fuga. Ele fugiu do que está aqui e ele entrou em um outro mundo. Olha como que é perigoso esse cerceamento, pais. Cuidem isso. Não façam isso aos filhos. Tenham moderação. A gente cuida, a gente zela sem exagero. Aonde você vai, né? Com quem você vai, eu vou te esperar, né? Quer que eu vou buscar, deseja que eu vou buscar você, né? Quem vai estar lá, é uma coisa assim, normal e natural, da pessoa sair e você saber onde que pode estar nesse momento. É diferente de você estar cerceando demais, criando situações em volta dessa criança ou desse filho, sabe? Então é importante isso, porque senão você tira a segurança, a autoconfiança da pessoa. Então é importante você trabalhar isso dentro de você. Então, gente, passe confiança e segurança. Quando você age dessa maneira, com certeza você capta vibrações e sentirá mais seguro. Olha, lógico que pai e mãe vai explicar o que ele deve fazer e como deve fazer. Você vai fazer toda a sua orientação. Olha, a situação é assim, assim, assado. Você vai deixar ele tomar as decisões, para ele experienciar a vida, para ele ter as experiências da vida. Porque toda pessoa, gente, precisa ter sua experiência, vai acontecer suas frustrações, né, seus medos, suas inseguranças, mas se ele está respaldado ali, confiante dele mesmo, que ele é capaz, que ele pode transpassar qualquer dificuldade que possa estar ocorrendo em sua volta, isso é autoconfiança. Ele cai aqui e levanta ali. Caiu, machucou, ralou o joelho, levanta, vai de novo. Entendeu? Então, isso é autoconfiança. Isso é você passar segurança para ele. Porque daí, quando ficar jovem ou adulto, não vai sofrer com as coisas que acontecem, que pode não estar acontecendo do jeito que ele queria. Ele vai conseguir socializar melhor com as situações. Por que tem adulto que não aceita, trabalha numa empresa e não aceita receber ordem? Não aceita algo que ele deseja e a equipe não quer e ele quer, e aí ele cria aquele conflito e aquela confusão, porque não está fazendo o que ele deseja. Por isso, porque ele foi criado numa bolha onde que tudo que ele queria estava na mão. E aí ele acha que todos vão fazer isso também, porque ele estava ali, constantemente sendo cuidado exageradamente. E aí na fase adulta, ele vai ter dificuldade de conviver em equipe, conviver com outras pessoas. Aí é a hora que vai acontecer as frustrações, os medos e as inseguranças. Então é importante você saber dosar o tipo de apoio que você dá para os seus filhos, sem exagero.
deixar eles ir lá, machucar o joelho, ou então, você está vendo que não vai dar certo, mas ele quer. Ele quer? Tá, deixa ele ir. Mesmo que você saiba que não vai dar certo o que ele vai fazer. Ele precisa viver essa experiência. Ele precisa ter essa experiência. Porque é através disso que ele vai crescer. Como ser, como pessoa, como um ser profissional, entendeu? Um ser espiritual, um ser intelectual. Em todos os âmbitos da vida dele, ele vai ter esse conhecimento para ele experienciar essa vida. Então, pais, parem de cercear exageradamente. Tudo com moderação. Com moderação. O moderador é o melhor caminho para a gente trabalhar, para a gente viver. Sempre o caminho do meio. Nem para lá e nem para cá. O meio sempre é o ideal em todas as situações da nossa vida. Não é verdade? Então você seja moderado na educação dos seus filhos, principalmente no cuidado que você tem. Eu vejo muitos pais que a criança não pode nem subir numa bolinha porque tem medo que vai escorregar e vai cair e vai machucar. Olha só. Aí cria a situação e realmente acontece. E aí a criança vai ficando totalmente insegura. Então, o cuidado exagerado, ele é danoso. É necessário a gente ter essa moderação. Então, duas situações a observar. Não ser negligente e nem ser descuidado. Você percebe que a gente cuidar não é a superproteção que vai dar o cuidado ideal. Não. A superproteção vai tirar a confiança desse filho, vai deixar ele inseguro, vai deixar ele totalmente com medo, sabe? Vai despertar um medo louco de tudo. Tem criança que tem medo até de ir ali comprar um guaraná, sabe? De tanta coisa que vê na televisão, em todo lugar, e fora o que os pais falam. Então, gente, olha que mundo que nós estamos criando e que situação. Então, tá certo que você vai ter os cuidados, mas não pode exagerar. Não exagere, tá? Então, olha, gente, duas situações a observar. Não ser negligente e nem ser descuidado. Nem ser exagerado nos cuidados, sufocando a criança ou o adolescente. O caminho do equilíbrio é sempre o melhor e confiar em Deus, em seus anjos protetores. Todos temos uns anjos protetores, todos temos Deus no nosso coração. Então chega um momento que, se você largou seu filho na escola, Deus proteja ele. E o anjo da guarda esteja com ele. Filho, vai lá para estudar. A mamãe confia em você e você vai fazer tudo o que tem que ser feito direitinho. Porque você é capaz. Olha só, você jogou a força nele, ele recebeu aquela energia e ele vai lá fazer e vai ser capaz de fazer, né? Então, não é muito melhor do que isso? Então, gente, o cerceamento, ele é danoso, mas se você saber a moderação, o ponto de equilíbrio, tá? É a lei do pêndulo, né, gente? Uma hora para a direita, outra hora para a esquerda. Então, se você conseguir o caminho do meio, é o ideal para você criar filhos seguros, confiantes, sem medo, tá? Uma criança que sabe dizer sim, sabe dizer não, sabe falar não quero, sabe fazer as escolhas na hora certa e no momento exato. Porque se ele tem essa segurança, ele vai saber fazer as escolhas dele exatamente na hora que precisa. Entendeu? Então, e isso é você que vai passar para ele. Você que vai dar esse start. Você que vai transmitir essa confiança. Então, o cerceamento, ele só vai trazer o que não é eficaz na criação desse filho. Mas o descuidado também não é bom. Mas o exagero é horrível. Então, gente, o caminho do meio.
deixar ele viver as experiências. Mamãe, quero jogar bola. Aonde você vai jogar bola? Quem vai estar lá? Qual local que é, né? Ou então, vou brincar com meu amiguinho, tá ok, pode chamar todo mundo, fica aqui para brincar. Ou brinca ali, eu vou estar perto, fica por perto. Se você tem tanto medo, fica de longe olhando, sem perceber que você tá ali cerceando, cubando, sabe? Para ele ir adquirindo essa confiança, ir adquirindo seu autocontrole, seu autoequilíbrio, sabe? E isso é muito bom, muito bom. Gente, esse assunto é muito vasto, sabe? A gente precisa, assim, olhar muito para o que eu falo, para o que eu penso e do jeito que eu ajo. Porque o medo, muitas vezes, não estão nos filhos, estão dentro da gente, estão nos pais. Eu tenho uma filha adolescente. O dia que ela sai, eu faço minha oração e falo: Deus, cuida dela. Ela é sua filha e ela está em suas mãos. E eu vou dormir, porque eu sei que ela está sendo cuidada, sabe? Faça essa entrega. Faça essa entrega. Filha, vai com Deus. Deus te acompanha. Ele está com você, tá? Mamãe confia em você. E você sabe o que você está fazendo. Então é assim, gente. Tem que fazer essa entrega. Essa entrega você traz paz para você, traz segurança para os filhos, cria uma energia positiva em volta, você blinda seus filhos com essa energia, nada chega, tá? Então, sugestão: o mundo é mental, o todo é mente. Você cria um mundo que deseja em sua volta com a mente. Pensa somente em coisas boas. Fale somente o que deseja e sinta as belezas da natureza. Inspire-se na natureza. Ela vive seu estado de ser. Então, o ego é a existência e o ego é a existência e o eu é o seu ser maior, gente. Então você trabalha isso e isso vai fazer você ser uma bênção, tanto você como seus filhos. Desenvolva isso dentro de você. Igual o exemplo que eu dei do Vanderlei, ele fala, ele tem medo até hoje. Quantas crianças que têm muito medo, quantos adolescentes que têm medo das coisas, sabe? Eu trato muitas pessoas, adultos que vêm ali, tem uma pessoa que está tratando comigo e que ele fala que ele tem medo do Natal. Quando vai chegando o Natal, nossa, ele quer correr, morrer. Ele não gosta do Natal. Porque quando era criança, deram presente para todas as crianças. Esqueceram do dele. Ele não ganhou.